É com alegria que saúdo os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Desejo a todos um bom dia na presença de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre do ano de 2018, primeiro trimestre, sobre o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós vamos tratar especificamente hoje da lição de número 6, que tem por título Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. Nós vamos observar que o autor da carta aos Hebreus, agora encerrando o tema sobre a supremacia de Cristo em relação a Arão e o seu sacerdócio, que é superior ao sacerdócio levítico, porque é segundo a ordem de Melquisedeque, mas nós vamos tratar um pouco mais sobre esse tema na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Mas na lição de hoje nós vamos observar o que trata o autor da carta aos Hebreus no capítulo 6 daquela epístola. Nós vamos observar que ele começa afirmando para aqueles crentes judeus destinatários daquela carta, que eles ainda eram meninos da fé, ou seja, não estavam aptos ainda para ouvir doutrinas mais aprofundadas. Porque sobre aquele tema em relação ao sacerdócio de Cristo, ele ainda tinha temas mais aprofundados para falar, mas aqueles crentes ainda deveriam receber o leite espiritual. E nós vamos observar que quantas pessoas que têm muito tempo na fé cristã, mas ela ainda não amadureceu, não passou da fase dos rudimentos da doutrina de Cristo para uma fase superior. E assim devemos nós fazer, devemos amadurecer na fé para não sermos mais meninos inconstantes. É tanto que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que por causa daquela inconstância que causou uma negligência, eles estavam correndo o risco de voltar para as práticas judaizantes e deixar Jesus Cristo por causa da perseguição. E ele vai dizer que a palavra de Deus é fundamental para que nós venhamos estar enraizados na presença de Deus. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 4,14, no episódio da tentação, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos observar que é pela palavra que nós nos fortalecemos. Nós vamos ver no capítulo 6 da carta aos Hebreus, no versículo 1, que ele vai dizer: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Quando ele vai dizer deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, não está falando que nós abandonemos esses rudimentos, mas que passemos para uma fase superior, um estágio superior, deixemos o beabá das doutrinas bíblicas, porque aqueles crentes ainda estavam presos ao beabá, à base, aos rudimentos. E ele vai dizer, prossigamos até a perfeição. Não que ele estivesse afirmando que o homem ainda é um ser perfeito, não. Até o próprio apóstolo Paulo vai dizer que prosseguia ainda para a perfeição, mas ele estava dizendo, cheguemos, completemos a idade adulta na fé. Não fiquemos ainda nessas questões rudimentares. Que questões eram estas que falava o autor da carta aos Hebreus? Ele vai dizer, ele diz, não lancemos de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo. Porque pelo tempo de crente, aqueles judeus já deveriam conhecer de forma aprofundada aquele tema e já deveriam estar tratando de temas mais aprofundados. Mas eles ainda estavam presos nos primeiros rudimentos e correndo o risco de enfraquecer-se na fé e voltar às velhas práticas do judaísmo. Nós vamos observar que quando ele vai falar de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, ressurreição dos mortos, ele estava dizendo que aquilo era doutrina básica, e eu chamo a atenção para nós. Será que nós conhecemos também pelo nosso tempo de fé cristã todas essas doutrinas? Será que ainda somos meninos inconstantes? Que esta lição sirva para nos alertar a amadurecermos na fé cristã. É tanto que no versículo 4, e eu digo que o versículo 4 ele é um versículo bastante complexo quanto à interpretação, à exegese dela, mas nós entendemos que quando ele vai dizer no versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se fizeram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Esses versículos 4, 5 e 6, como falei, ele gera vários debates e discussões quanto à exegese. Mas nós entendemos que aqui o escritor à carta aos Hebreus estava falando de crentes salvos, crentes que já provaram o dom celestial, crentes que uma vez já foram iluminados, e nós vamos ver que receberam a iluminação da revelação da palavra, fizeram participantes do Espírito Santo, isto é, receberam o Espírito Santo e são uma nova criatura, foram transformados e participaram da natureza divina. Eles provaram a boa palavra de Deus, eles compreenderam e ainda vai dizer, provaram e experimentaram as virtudes do século futuro. É tanto que nós vamos entender, né, sobre esse tema de virtude do século futuro, que nós cristãos já experimentamos e desfrutamos a glória celestial. Mas mesmo assim, numa condição dessa, e pense comigo, quem já foi iluminado, quem já provou e já experimentou todas essas coisas, já é um salvo em Jesus Cristo. Mas ainda corre o risco de decair na fé, de perder esta salvação. É tanto que nós vamos ver, irmãos, que ele vai chamar a atenção para aqueles crentes, dizendo, cuidado. É tanto que nos capítulos anteriores, ele vai dizer que não haja em vós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. Quando nós vamos observar, irmãos, que ele vai dizer, aqueles que cometeram, recaíram, novamente crucificaram o Filho de Deus, o expôs ao vitupério, eles não estavam falando que o cristão jamais deve pecar, não era isso. Senão João, o apóstolo, não teria dito, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. É claro que o cristão, irmãos, ele peca, mas de uma forma acidental. Não é como diz aqui o escritor à carta aos Hebreus e nós entendemos, uma apostasia deliberada, de pessoas que já provaram a fé, já provaram a boa palavra, o dom espiritual, as maravilhas dos séculos futuros, mas agora negam a Jesus Cristo. Como diz o escritor à carta aos Hebreus, expõe ao vitupério. É impossível, ele vai dizer, que sejam novamente iluminados para o arrependimento. E nós vamos ver, e repito eu, para que não fique nenhuma dúvida, não é que quem se afaste da presença de Deus e cai por algum deslize, não haja mais jeito para você, não. Ele não estava falando disso. Estava falando daquelas pessoas que de fato se apostataram da fé. E apostasia, como falei, é abandonar a Cristo de forma deliberada. O que o escritor da carta aos Hebreus estava dizendo para aqueles crentes é que eles estavam correndo o risco de se apostatar da fé cristã. É tanto que ele vai usar, a partir do versículo 7, uma figura de linguagem da terra. Ele vai dizer a terra que embebe a chuva, que recebe a chuva e que produz erva proveitosa para aqueles com quem aquele que é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas no versículo 8 ele vai dizer, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. É tanto que ele vai dizer, depois que vocês experimentaram o dom celestial, receberam a salvação pela graça de Deus, ainda há um risco de vocês deixarem de frutificar e se tornar uma terra maldita, ou seja, se apostataram, se desviaram deliberadamente e deixaram a fé. E ele usa uma expressão forte, crucificaram de novo o Filho de Deus e expôs o Filho de Deus ao vitupério, à vergonha. É esse tipo de apostasia que é diferente de, como já disse, um desvio, um deslize na jornada cristã. Para esses, o autor da carta aos Hebreus vai dizer, é impossível que eles, agora sendo iluminados, sejam renovados de novo para o arrependimento. E nós vamos observar que agora, fazendo uma terceira sessão do capítulo 6, nós vamos ver que agora ele vai lembrar para aqueles crentes
ele vai dizer para aqueles crentes, mas ó amados, de vocês esperamos coisas melhores. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, mas eu não estou dizendo que vocês apostataram da fé, não. Vocês estão correndo risco. Mas de vocês, como salvos em Jesus Cristo, esperamos coisas melhores. Não que deixe o Senhor Jesus, não que voltes para as práticas do passado, mas que continue firme, seguindo a vocação que recebeste de Jesus Cristo. É tanto que no versículo 10, depois da exortação, ele vai consolar o coração daqueles crentes dizendo, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho. Ele estava querendo dizer, permaneça fiel até o fim, sirva até o final da sua jornada. Permaneça santo e irrepreensível, porque vale a pena permanecer na presença de Deus e jamais se apostatar da fé. É tanto que ele usa o exemplo de Abraão, é o pai daqueles judeus, o patriarca, para dizer, Abraão permaneceu firme e por isso, na esperança e na fé de Abraão, recebeu a promessa. Então que esta mensagem sirva para nós nos dias de hoje, que não venhamos negligenciar no conhecimento da palavra, que participemos da escola dominical, do culto de doutrina, que venhamos nos fortalecer nos rudimentos da doutrina de Cristo, tanto os primeiros como os mais aprofundados, para que jamais deixemos de forma deliberada a Jesus Cristo, para que jamais venhamos expor Jesus Cristo ao vitupério e o crucifiquemos de novo. Fique com esta palavra, participe da escola dominical, domingo pela manhã, a partir das 9h15, em uma Igreja Assembleia de Deus próximo da sua casa. Nós esperamos por você e que Deus nos abençoe.